Ao vosso poder, Senhor, tudo está sujeito, e não há quem possa resistir à vossa vontade, porque sois o Criador de todas as coisas, do céu e da terra e de tudo que eles contêm. Vós sois o Senhor do universo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu querido irmão, minha querida irmã, iniciamos um novo dia na presença do Senhor. Estamos com o coração aberto, disponível para acolhermos a palavra da vida e deixar que essa palavra nos eduque, nos transforme, nos ajude a caminhar na direção daquilo que Deus espera de nós. Hoje é dia 6 de outubro, nós estamos na 27ª semana do tempo comum. Vamos então nos dispor para esse momento orante, rezando juntos a oração da coleta de hoje. Deus eterno e todo-poderoso, que no vosso imenso amor de Pai nos concedeis mais do que merecemos e pedimos, infundi em nós vossa misericórdia para perdoar o que nos pesa na consciência e para nos dar mais do que a oração ousa pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, a palavra que a liturgia hoje nos propõe está em Lucas capítulo 10, versículos de 25 a 37. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, um mestre da lei se levantou e, querendo pôr Jesus em dificuldade, perguntou: Mestre, que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: Que está escrito na lei, como lês? Ele então respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma, com toda a tua força e com toda a tua inteligência, e a teu próximo como a ti mesmo. Jesus lhe disse: Tu respondestes corretamente. Faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de assaltantes. Estes arrancaram-lhe tudo, espancaram-no e foram-se embora, deixando-o quase morto. Por acaso, um sacerdote estava descendo por aquele caminho. Quando viu o homem, seguiu adiante pelo outro lado. O mesmo aconteceu com o levita. Chegou ao lugar, viu o homem e seguiu adiante pelo outro lado. Mas um samaritano que estava viajando chegou perto dele, viu e sentiu compaixão. Aproximou-se dele e fez curativos, derramando óleo e vinho nas feridas. Depois colocou o homem em seu próprio animal e levou-o a uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 moedas de prata e entregou-as ao dono da pensão, recomendando: Toma conta dele. Quando eu voltar, vou pagar o que tiveres gasto a mais. E Jesus perguntou: Na tua opinião, qual dos três foi próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: Vai e faze a mesma coisa. Palavra da salvação. Amados irmãos e irmãs, a liturgia desta segunda-feira, da 27ª semana do Tempo Comum, nos apresenta esse relato específico, exclusivo de Lucas, que é uma das pérolas do Evangelho, esta parábola do bom samaritano. O texto começa dizendo que o mestre da lei quis colocar Jesus numa armadilha. Então pergunta a Jesus qual é o maior de todos os mandamentos. E aí Jesus o faz com que ele pronuncie o mandamento que os judeus sempre recitavam nas suas orações ao longo dos dias, que é justamente o amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. E depois o homem lhe diz o segundo mandamento, que é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, o duplo mandamento já existia na época de Jesus.
Porém, o homem, não satisfeito e querendo ainda colocar Jesus em dificuldade, pergunta quem é o próximo. No tempo de Jesus, essa pergunta se justificava porque haviam muitas interpretações sobre quem era o próximo. Então, para o judeu mais ortodoxo, próximo era apenas aquele que pertencia ao clã, ao próprio povo, ou aqueles que pertenciam à mesma tradição dentro do judaísmo, como, por exemplo, os fariseus, os saduceus, enfim. Uma outra interpretação mais abrangente considerava próximo também aquelas pessoas que conviviam naquele ambiente, no meio do povo de Israel, mas que não eram propriamente da origem, da raça israelita. Jesus, então, não vai responder quem é o próximo. Por quê? Porque para Jesus está claro: próximo é todo homem e mulher. Por quê? Porque todos nós temos uma mesma dignidade. Nós somos filhos de Deus. Então devemos ser tratados dessa forma. Então Jesus não coloca em questão. Para ele, essa é uma questão já dada. Próximo é todo e qualquer ser humano que precisa da nossa ajuda, que se apresenta diante de nós. Porém, Jesus vai convidar a uma outra atitude, que é justamente a atitude daquele que se faz próximo. Então, ele vai contar esta parábola que nós já conhecemos. É interessante que ele coloca justamente o samaritano, que era o símbolo do herege, daquela cultura que não era considerada pelo povo de Israel como sendo uma cultura fiel a Deus, né, mas uma cultura sincrética. Então vai usar justamente o símbolo do herege, do sincrético, para dizer que foi ele que assumiu as atitudes de proximidade, né? Ao passo que o levita e o sacerdote, mesmo conhecendo toda a lei, não foram capazes de fazer essa aproximação. Então Jesus ele não responde quem é o próximo, mas ele pede que a gente reconheça de que modo nós devemos nos fazer próximos. Pede que a gente entenda de que modo a gente pode se aproximar daquele que precisa da nossa ajuda. Então Jesus não economiza na sua descrição do modo como o samaritano trata aquele homem desconhecido na beira do caminho, né? Então Jesus diz que ele chegou perto, viu, sentiu compaixão, aproximou-se, derramou óleo nas feridas, fez curativo, colocou o homem sobre o ombro, sobre o próprio animal, levou a pensão e cuidou dele, e ainda deixou dinheiro para que os cuidados pudessem ser continuados. Então, Jesus está aqui colocando um tipo ideal, né, do modo como nós devemos nos fazer próximos. A gente não deve ter medo de misturar, não deve ter medo de tocar os nossos irmãos sofredores, aqueles que batem à nossa porta. No primeiro momento, pode parecer que eles estão nos incomodando, né? Nós não queremos sair da nossa zona de conforto, mas na verdade Jesus está nos dando aí a possibilidade de nos exercitarmos no caminho da salvação. Lembremos-nos que o critério para a salvação, Jesus coloca lá em Mateus 25. Ele vai dizer: todas as vezes que fizestes isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que vocês fizeram. Então, o critério da nossa salvação é justamente essa capacidade de nos aproximarmos, de sermos solidários, de sermos compassivos com toda e qualquer pessoa que Deus colocar no nosso caminho. Então, meus irmãos, que a gente possa deixar com que essa imagem do bom samaritano circule sempre no nosso sentimento, na nossa memória. Nós vivemos num mundo terrivelmente indiferente às realidades de sofrimento, à realidade do mal que cresce cada vez mais ao nosso redor. Os cristãos não podem ficar calados, não podem ficar de braços cruzados, sendo que alguém está sofrendo, sendo que alguém grita pela nossa ajuda, pelo nosso comprometimento. Que sejamos, então, bons samaritanos para todos aqueles que Deus colocar no nosso caminho, a fim de que a gente exerça esse mandamento do amor ao próximo. Que Deus abençoe você e te conceda a graça de um santo dia. Amém.